pessoal, aqui estamos nós com mais um programa Cidadania e Serviço Público, que é um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje vocês não imaginam, é um programa muito especial. Vocês estão assistindo o programa número 1000, milésimo programa Cidadania e Serviço Público. Por isso, estamos aqui também com convidados especiais, Silvio Miceli, Rita Amadil e Gaspar Bissolotti. Pois é, voltamos já nessa conversa. Pois é, estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Olha, era final de 1998, quando, através do Gaspar Bissolotti, que está aqui presente, fomos até uma televisão que estava entrando no ar praticamente, TV comunitária do Estado de São Paulo. E lá, né, Gaspar, começamos a discutir a possibilidade de um programa da nossa federação. E a história ainda veio um pouquinho antes. No final de 97, o nosso amigo Edson Kuzma levou para a reunião da diretoria a possibilidade da gente fazer um programa de TV. E nós começamos a discutir ali, né? Infelizmente, em janeiro de 98, ele faleceu. E aí houve a renúncia do seu Wilson, né, na FESPESP. O Gozzi assumiu. Wilson Ribeiro. O Gozzi era o vice-presidente, assumiu a presidência. E nós começamos a estudar aquela proposta que o Edson Kuzma tinha feito. E deu frutos, né? Logo em seguida, em janeiro, nós estreamos o primeiro programa. 10 de janeiro, 10 de janeiro de 1999. E o Silvio veio também para a turma da TV comunitária. Nós fazíamos entrevistas, como fazemos até hoje, e o Silvio fazia a parte jornalística. O noticiário. Bom, primeiro saudar a todos, para mim é uma honra muito grande, porque o Gaspar acabou de falar de frutos, né? Uma árvore que a gente regou durante todos esses anos e ninguém chega impunemente a 1000 programas. E também ninguém chega impunemente, 10 de janeiro de 99, nós estamos aí às vésperas de completar 20 anos. E foi uma ousadia para uma época diferente, que não tínhamos ainda redes sociais, a própria internet ainda estava caminhando lentamente, a gente ainda pegou aquele tempo da internet de escada, que só podia entrar à noite, que era mais barato e tudo mais. Eu acho que nós cumprimos e estamos a cumprir uma função importante na representação do funcionalismo. A Rita já estava na Assembleia Legislativa, claro, mas alguns anos depois assume a presidência da Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Bom, primeiro cumprimentar a todos, é uma honra estar aqui no 1000º programa, é realmente um programa muito especial, como disse o Silvio, ninguém chega impunemente a 1000 programas. Eu imagino que sejam quase 15.000 horas de programas televisivos com apresentadores, né? E do lado do Silvio e do Gaspar, dois grandes jornalistas que acompanham o serviço público há muito tempo e que conhecem, tem muita história, né, Gozzi? E o Gozzi da Federação também, parabéns, Gozzi, por você conseguir manter um programa. Eu acho que não é fácil, em qualquer situação, manter um programa por 20 anos, né? Ainda mais um programa de servidores públicos, mas que trata de um assunto importantíssimo, que é cidadania e serviço público. Eu me lembro, né, como se fosse hoje, que quando o Renato, né, da TV comunitária, fez o contato com o Rubens, aí nós fizemos o piloto, e o piloto que a gente queria, na verdade não queria fazer um programa de meia hora, né? A gente queria fazer um programa de 1 hora. Meia hora de entrevistas e meia hora mostrando a prata da casa, mostrando os talentos do serviço público, que acabou, infelizmente, não dando, porque a TV comunitária mesmo só nos cedeu meia hora. E aí nós fomos na Zona Leste, aí no fim da Zona Leste, fazer uma gravação de um conjunto de samba, né? Que é o pessoal do Tribunal de Justiça. Era essa a ideia inicial do programa, né? O piloto que nós fizemos.
Vamos falar um E o pouquinho. Rubens lá. Vamos falar um pouquinho, relembrando que a gente já discutiu nesse programa. Hoje a gente está falando de reforma previdenciária, a gente já falava desde um dos primeiros programas. Porque tinha reforma acabado administrativa. já tinha acabado uma reforma, né? Quando começou o programa. Não, E na veio verdade- outro em seguida, em 2003, né? Na verdade, o nascedouro do Cidadania e Serviço Público em 99 foi eu obviamente lembro bem, foi uma espécie de resposta a alguma coisa que nós tínhamos que ter um programa nosso, para nós falarmos com o cidadão, para nós falarmos com os servidores públicos, porque no final de 98 nós tivemos a aprovação da reforma administrativa e da reforma da Previdência, e depois nós passaríamos por uma segunda reforma na Previdência em 2003 no governo Lula, depois em 2007, que foi a tal da PEC e da PEC, e curiosamente nós estamos chegando ao final de 2018, no geral discutindo os mesmos assuntos, guardadas as devidas proporções. Hoje é um tempo diferente, hoje você tem uma facilidade com rede social, enfim, tudo mais, mas os assuntos aqui, o Cidadania e Serviço Público nasceu de uma forma a combater o ataque do governo e de parte da sociedade, parte da grande mídia, ao serviço público e aos servidores. E passamos 20 anos nos defendendo, discutindo, etc. E chegamos ao final de 2018 praticamente com as mesmas pautas. Mas tem um pormenor aí nessa questão da criação. Nós tivemos algumas experiências amargas na reforma administrativa e na reforma da Previdência, porque nós tentamos outdoors e uma agência de outdoors se negou. Tentamos publicar matérias na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, e houve, não, o jurídico vai estudar o termo e tal, quer dizer, nem você pagando eles não queriam publicar. E aí cresceu a vontade de ter algum órgão próprio de comunicação. Espaço próprio, sim. E isso aconteceu no momento em que o ex-governador falecido Mário Covas estava encaminhando Exatamente. uma reforma da Previdência aqui no estado de São Paulo, LC11. muito pior, inclusive, do que hoje está se discutindo. Porque eu lembro que tinha servidores que iam 25%. chegar a 25% de desconto para a Previdência. PLC 11. PLC 11. Trágica memória. Trágica Tudo memória, isso, né? Nós conseguimos fazer grandes movimentos, acho que esse programa ajudou muito nisso, né? Tínhamos 50 Era mil o início. servidores na Assembleia Legislativa, 30 mil no Prazo dos Bandeirantes, para segurar esse projeto. Para os servidores públicos, teve nesse intervalo a criação do SPPrev, né? Que veio depois disso e que depois dessa época que se propunha 25% de contribuição do servidor público para a Previdência, tivemos a outra reforma em que o servidor público hoje, a pessoal ainda não está esclarecido para a população, ainda acha que o servidor público se aposenta com salário integral. Se aposenta quem entrou há 40 anos atrás, né? Mas os atuais não se aposentam, e criou-se nesse período todo o SPPrev, que é uma aposentadoria complementar que o servidor paga separadamente, e que a FESPESP esteve presente. Tínhamos reuniões semanalmente, né, Góes? Sim. Semanalmente, quando teve a criação do SPPrev. O FESPESP foi muito importante nesse Barros nesse Munhoz. momento. Conseguimos com o deputado Barros Munhoz a aprovação Líder do governo. da efetivação dos projetos dos servidores 500. temporários, chamado Lei 500. 500. Naquela época, né? Já Uma- tinha muita gente paritária, né? exatamente. já tinha muita gente aposentada até pela Lei 500 que não tinham reconhecimento do governo. Né? Acho que isso daí foi um dos grandes ganhos. Exatamente. São Paulo Previdência tem os seus problemas, vamos colocar assim, mas eu acho que um dos grandes ganhos é você reconhecer a prata da casa, como disse o Gaspar, que trabalhou em caráter temporário durante 30, 35 anos, que é uma aberração. E olha, nós estamos aqui falando de cidadania e serviço público, que é o nosso programa, e vamos deixar claro para o cidadão também, porque há muita confusão quando acham que a gente está fazendo uma defesa, uma simples defesa do servidor público, e este programa sempre trabalhou na defesa do serviço público, tá certo? Então, tudo aquilo que se discute com o servidor público, na verdade, é uma discussão para melhorar o serviço público para você, cidadão que paga impostos. Lembrei também, Góes, que no piloto nós chegamos a fazer uma gravação numa escola, né? Lá na Brasilândia. Exatamente, exatamente. Nós queríamos, a ideia era fazer um programa até com locações e tal, né?
uma coisa mais completa. Mas independente de ocasiões, o programa sempre abrangeu saúde, educação, segurança, legislação, justiça, né? Sempre a nossa ideia era levar o programa, inclusive, para os locais. Levar no local. Sim. Aqui houve uma série de problemas técnicos. E nós tivemos vários deputados sendo entrevistados aqui. Um deputado, uma importância muito grande, porque também estava na luta no início, está até agora, é um dos convidados para o ano 20 do programa, que é o deputado Arnaldo Faria de Sá, né, que continua até hoje na luta. No que o programa ajudou a empurrar esse trabalho todo dos servidores? Bom, eu acho que o Cidadania e Serviço Público ele tem papel fundamental, infelizmente talvez não reconhecido como se deveria pelo próprio colega servidor, não é? No sentido de que se nós não estamos numa situação pior do que nós estamos, não é? E com poucas perspectivas de memória para começar o ano de 2019, eu acho que a contribuição fundamental do Cidadania e Serviço Público foi expor as mazelas do serviço público, principalmente da falta de sensibilidade dos governantes, porque quando o cidadão ele é mal atendido no tribunal, numa escola, num posto de saúde, etc., é apenas usar um termo mais do que batido, é a ponta do iceberg, mas realmente é a ponta do iceberg, quer dizer, tem toda uma estrutura pregressa que o governante de plantão, independente de partido, porque nesses 20 anos, tanto em âmbito federal como em âmbito estadual, nós passamos por diversos partidos, e é verdade que o funcionalismo sempre tomou na cabeça, porque sempre virou uma espécie de mazela precisa da reforma da Previdência por causa do funcionalismo. O Corinthians não foi campeão por causa do funcionalismo. A delegacia fecha de madrugada por causa do funcionalismo. Então, essa questão, a contribuição fundamental do serviço público foi expor, até quase que expor-se, né? As mazelas do serviço público. Falamos aí do PLC 11, temos a questão dos precatórios, temos a questão do SPPrev, temos a questão dos professores aposentados, tantos programas com a Pampesp, com a afinada professora Zilda Guerra, enfim, o Cidadania esteve lá, seja aqui em São Paulo, seja em Brasília, seja em outros lugares, o Cidadania, essa é a fundamental contribuição que o Cidadania deu nesses 20 anos. Influenciamos, Gaspar? Eu acho que foi o pioneiro, né? O programa, ou um dos pioneiros, na época, se existia algum programa, era um ou dois, e eu me lembro que o nosso no meio. E mostrando toda a questão do funcionalismo, seus problemas, suas vitórias, né? A importância do serviço público para a comunidade, né? Hoje nós temos, graças a Deus, aí, vários programas já que tratam disso, né? Tem várias entidades com seus programas próprios. Isso é muito bom, isso mostra que o Cidadania fez escola, como diz o Silvio. E as autoridades passaram também a respeitar, né? Isso é importante. Então você procura um deputado, ele vem ao programa. Você procura um secretário de Estado, ele vem. Até ministros, né, já estiveram no nosso programa. Então é um programa de respeito. E 1000 programas não é brincadeira, né? Quem faz jornal sabe que 1000 jornais é muito jornal. Quem faz TV, 1000 programas ainda semanais. Eu acho que o programa ele é muito acessível para o público que assiste. Ele não usa coisas técnicas, tão técnicas que a pessoa não entenda. Ele explica muito bem como funciona o funcionalismo, o serviço público e o porquê dos problemas que existem no serviço público em geral. E a falta de estrutura que muitas vezes leva o cidadão a não ter um atendimento à altura que ele deveria. E o programa mostra isso muito claramente quando abrange todos os setores, traz professores, traz médico, traz enfermeiro, traz delegado, traz alguém da justiça e vem diversos segmentos deporem para falar o que acontece por trás do serviço público que muitas vezes não chega com a qualidade que deveria para o cidadão. Rita, como é que você vê as entidades, o auxílio
mútuo entre entidades e programa Cidadania e Serviço Isso é uma troca Público. muito rica que acontece e que a federação, o programa, proporciona para as entidades. Você não tem voz em qualquer outro meio de comunicação, é muito difícil. A sua voz é muito interna, é muito para o seu filiado, para o seu servidor público. E o programa proporciona que isso seja levado a qualquer cidadão, como disse você, Gozi. Em qualquer hora, o cara assiste no YouTube, a qualquer hora, em qualquer lugar. Então é um acesso assim universal, que é fantástico, pessoal. E a pessoa pode procurar, tem todos os programas, né, Gozi? Todos os programas estão lá, ele procura na internet, ele assiste o programa que ele quiser, assiste o programa de 20 anos atrás. Quer dizer, isso é maravilhoso. Várias entrevistas importantes. Várias entrevistas importantes. Então, assim, é uma coisa que não é qualquer um que tem. E o programa Cidadania e Serviço Público conseguiu isso, importantíssimo, importantíssimo. Nós começamos, o Silvio deu essa dica já no início, nós começamos por trás de uma mesa, né? Com um mapa no fundo, etc. e tal, e fomos mudando, chegamos num cenário mais atual para o programa, mas nós não estivemos sempre dentro de estúdios, né? Sim. Nós fomos, por exemplo, no Tribunal de Justiça buscar uma entrevista com o presidente do tribunal. Várias vezes. Nós fomos na Assembleia Legislativa várias vezes, não é? Muitas entidades no seu aniversário de fundação teve o apoio do programa lá. Agora, qual é o nosso caminho daqui para frente como cidadania e serviço público? Olha, eu ainda sonho em um programa que traga os talentos do funcionalismo, as pessoas, para a pessoa ver o servidor público como uma pessoa como ela mesma. Porque nós temos cantores, pintores, escritores, pessoas de muito talento no serviço público e que não tem reconhecimento. Eu acho que ainda um dia o programa vai poder se expandir e trazer esse lado, o lado humano do servidor. Gente que trabalha em entidades assistenciais, fora do horário de serviço, né? Pegar o lado humano do servidor. Um dia eu acho que ainda nós vamos. Continuamos como um bicho, assim mesmo como o pés da árvore, o servidor público, aquele que, entre aspas, para alguns políticos e executivos, né? Aquele que destrói o serviço público e não está do lado do cidadão. Era uma aproximação com o cidadão, né, Rita? O servidor público, ele também utiliza o serviço público. O servidor público, ele não só presta o serviço, ele usa a escola, ele usa a delegacia de polícia, ele tem processo na justiça, ele vai ao assistência médica, ao pronto-socorro, ao supermercado, precisa de assistente social. Então, quer dizer, o servidor público, ele usa muito o serviço público, como todos nós usamos. Ele não é diferente. Existe uma divisão que se faz entre servidor público e trabalhador, e essa divisão não existe, porque todos trabalham e todos precisam do serviço público, todos têm os mesmos interesses em que o serviço público seja bom, né? Todo mundo quer chegar num hospital e ser bem atendido e não ter espera, e o servidor que está lá, tem um servidor muitas vezes atendendo, e o outro que está lá precisando do serviço é servidor público também. E está lá na mesma situação que qualquer outro trabalhador. Então é uma aproximação necessária que o programa também promove, né? Bom, eu acho que nós, voltando só um pouquinho, nós temos programas externos maravilhosos, históricos, né? De greves, inclusive. Puxando aqui pela memória, greve de 2001, quando a gente via a Praça João Mendes aí com 10, 15 mil pessoas, né? O Rubens segurando a câmera às vezes na mão. Temos várias manifestações lá no Palácio dos Bandeirantes, o episódio lá que ficou eternizado lá, que jogaram ovo no então governador Mário Covas. Então, assim, nós temos um material histórico que realmente acho que ninguém vai conseguir compilar ao longo do processo, porque também o processo histórico foi mudando. Sobre o futuro, eu acho importante essa ideia do Gaspar, seria muito interessante, porque inclusive nós voltamos recentemente aí de um evento promovido pela FENALI lá em Santa Catarina, e o coral da Assembleia de Santa Catarina que abrilhantou, maravilhoso, todos os servidores, né? Então nós temos muitas outras qualidades que talvez os colegas, o cidadão em geral, não saibam. Sobre o futuro, eu acho que é um futuro de luta,
continuada, porque nós não sabemos ainda ao certo o que vem, o que nos espera com os novos governantes recentemente eleitos aí no final de outubro, mas sempre exercendo o papel fundamental de representar a cidadania e serviço público na sua essência, representando o servidor público e sempre propugnando pela qualidade do serviço público. Isso a FESPESP nunca vai deixar de fazer. Estamos no programa Cidadania e Serviço Público, no programa número 1000. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, e o programa número 1000. E agora vamos fazer uma reflexão. Reflexões com os três que estiveram em Santa Catarina. Foi isso? Florianópolis. O que teve em Florianópolis? Nós realizamos lá o 41º encontro da FENALE, que é a Federação Nacional dos Servidores dos Legislativos Estaduais e do Distrito Federal e também do Legislativo Federal, e o nosso 14º Congresso, com a eleição do novo presidente, o nosso amigo José Eduardo Rangel, do Rio de Janeiro, que era o secretário-geral e agora passa a ser o nosso presidente. Nós sempre colocamos no ar uma discussão logo depois que vocês realizam o Congresso, né? Vamos aproveitar agora para fazer uma reflexão. O que foi o Congresso para vocês? Qual a importância dele para o servidor e para o serviço público? Bom, o Congresso, ele congrega as assembleias legislativas de todo o Brasil. Então, um encontro de servidores de assembleias legislativas, e imagine as discussões que tivemos lá, num momento que o país passa por uma mudança e uma transformação política do tamanho que acontece e que vai acontecer no ano que vem. Então, as discussões foram muito acirradas e foram muito proveitosas. E tratando principalmente das nossas bandeiras, né? Bandeiras aí que estão Previdência, contra a reforma da Previdência, contra o fim da estabilidade do servidor, que estão aí querendo também mais uma vez, né, tirar a estabilidade, embora tenha mecanismos, mas eles falam, não, esses mecanismos não prestam, vão criar novos, que interessam a eles, né? Questão do concurso público, ingresso por concurso público. Questão da acumulação de acúmulo de aposentadoria e pensão, que está na Previdência, na reforma da Previdência, que se discute, aposentadoria integral por quem se aposentou por invalidez, que também é um direito que não pode ser tirado. Então, temos muitas discussões. A paridade, ativos e inativos, então são assuntos, inclusive, que fazem parte da nossa tradicional carta, né? A carta do encontro, que é a Carta de Florianópolis, após uma discussão, tal, sobre o seu teor, né? Sempre linkando essas questões. Inclusive, né? O problema dos sindicatos, que até hoje você tinha uma contribuição sindical e a partir de agora você não tem mais, é uma mudança para a estrutura do sindicato também, importante, que tem que ser levada em consideração. É a forma de financiamento, né, da luta sindical hoje, está em aberto, né? Muitos sindicatos aí com dificuldades, né? E não só sindicatos, federações, confederações centrais. Mas às vezes, quando você tem mais problemas, e agora nós estamos passando por momentos difíceis, talvez o pessoal se una mais, se fortaleça, buscando um caminho melhor, né? É o que esperamos para o próximo ano, que essas dificuldades gerem união. Lutando pela união dos servidores, porque um momento é agora, né? Vocês eram do Legislativo, o Silvio era de fora do Judiciário, mas participou lá, você tem uma visão também do que aconteceu lá. Discussão muito importante, aliás, a FENALE está de parabéns mais uma vez pelo encontro. Bastante representativo, né? É importante você ver servidores, representantes das assembleias legislativas das 5 regiões do país, é algo hoje em dia praticamente difícil de se ver, né? E a participação do Sindileges também, da Câmara, o pessoal de Brasília do Senado, também vindo, então assim, foi um encontro bastante representativo
E o mais importante para mim, que sou um observador, sendo do judiciário, porque os servidores do legislativo eles vão ser os primeiros a ter aquele contato, né, com os novos deputados federais, distritais, estaduais. Então, eles vão sentir primeiro as influências do que vem a partir da posse dos novos eleitos, né, do Senado, da Câmara, das Assembleias Estaduais, né? Então, e é um pessoal aguerrido, sim, de muita luta, muito conhecimento, tem obviamente as suas questões políticas, mas no geral foi um encontro muito importante, é muito importante ver esse tipo de representatividade. O Gaspar falou uma coisa importante que a gente tem que repetir até para a nossa realidade, servidores do judiciário e de outras categorias. Nós vamos ter que nos unir mesmo, porque se nós não nos unirmos, eu acredito que tem colegas aí que falam a respeito do fim do serviço público, se ele ainda não acabou, se nós não nos unirmos, o fim estará próximo. A FENALI sempre foi um exemplo, na verdade, de união e de discussão dos problemas dos servidores e do país. Parabéns à FENALI. Comemorou agora, inclusive, em setembro, 25 anos desse 25 evento, anos. inclusive foi... É mais novinha que os... Não, é mais, é 5 anos mais velha que o programa. É mais velhinha. Uma mais nova do que a federação. Exatamente, tá certo. 30 segundos cada um para desejar aí Feliz Natal, Ano Novo. Então, um prazer estar com vocês. E importante, muita honra estar aqui participando do 10º programa da Federação Cidadania e Serviço Público, e aproveito para desejar um bom Natal, um santo Natal com a paz de Cristo e que um ano novo cheio de realizações para todos nós. Gaspar. Desejo a todos aí um excelente final de ano, boas festas e que 2019 seja de mais do que de lutas, seja de muitas vitórias. Feliz Natal a todos, boas festas e que 2019 seja um ano pleno em realizações para todos nós. Sempre sob o signo da união, porque nós vamos precisar. Um abraço a todos. E assim terminamos o 10º programa. Um Natal maravilhoso para vocês e que o Natal traga um ano novo bem melhor, bem diferente para cada um de vocês, servidores e cidadão brasileiro. Até o próximo programa.